E acabou a ilusão de aliados de Bolsonaro em relação a Donald Trump. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 22 de janeiro, são agora 6 horas da manhã, e o Bolsonaro tem reforçado publicamente que a volta de Donald Trump à Casa Branca o ajudará a conseguir impunidade e se livrar da iminente prisão que está por vir, especialmente na tentativa de golpe de Estado. Pois é, nem seus aliados próximos e aqueles tidos como da ala técnica acreditam mais nessa besteira. Segundo a coluna de Andréa Sadi, no G1, nos bastidores ali, a realidade é bem diferente dessa do que propaga Bolsonaro e sua trupe mais pública, política, enfim, né, que tenta vender para a horda, para os seus seguidores. Apesar de seus aliados e apoiadores publicamente reforçarem a imagem de que a volta de Trump ao poder pode ser uma salvação para Bolsonaro, a verdade é que poucos acreditam que o presidente estadunidense intervirá diretamente nos casos judiciais que Bolsonaro enfrenta no Brasil. Na cabeça dos bolsonaristas, a figura de Trump se tornou uma espécie de símbolo, um totem, uma ferramenta política usada para tentar ganhar tempo e pressionar adversários para criar um alarde midiático, ressaltar a força da extrema-direita e se alinhar ideologicamente ao que Trump representa para tentar manter mobilizada a sua base de apoio. Trump tem bem mais com o que se preocupar do que fazer favores políticos a Jair Bolsonaro. Primeiro que Trump não dá a mínima para os Bolsonaro e a expectativa de que Trump pressione a justiça brasileira ou se envolva nos processos legais em que Bolsonaro enfrenta é pura ilusão, uma tentativa de desviar o foco e criar narrativas para que bolsonaristas possam explorar as redes sociais. Em resumo, o que Bolsonaro e seus aliados querem é fazer somente barulho e manter a horda mobilizada. A equipe, tida como mais técnica de Bolsonaro, que é composta por advogados e assessores, já reconhece que essa expectativa de uma intervenção de Trump é inexistente. No máximo, alguma fala aqui, um tweet acolá, para amenizar o impacto político de sua inelegibilidade. E não algo concreto, vamos lá, no tipo, ou deixa Bolsonaro concorrer, ou faremos isso ou aquilo, sanções ou qualquer coisa que valha. Para Trump, tanto faz quem seja o presidente do Brasil, desde que seu governo e o dos Estados Unidos mantenham o alto grau de influência econômica. Ou seja, a partir de Trump e via redes sociais, etc., pode haver movimentos para desestabilizar Lula com vistas a enfraquecê-lo eleitoralmente para 2026. Pode, não quer dizer que haverá, e se houver, não quer dizer que terá resultado, ao menos o resultado esperado. E isso não é a mesma coisa de que se porá Bolsonaro no lugar, porque pode ser. Porque Bolsonaro, primeiro, está inelegível para 2026 e isso não será revertido. Segundo, Bolsonaro será preso neste ano. Não é à toa essa bravata dele, se eu quiser fugir, eu fujo. Foge nada. Bolsonaro é extremamente conhecido. Quanto mais conhecido, na verdade, é mais difícil. Geralmente as pessoas acham que é mais fácil, né? Ah, porque conhece muita gente, etc. Não. É mais difícil, porque você é reconhecido facilmente na rua. A não ser que ele vá se embreando no mato, vá a pé, cruzando o Pantanal ali, correndo o risco de ser atacado por uma onça, por uma sucuri, por um jacaré, enfim. Vocês acham que o Bolsonaro tem essa cara de fazer isso? Não vai fazer. Né? Outra, se ele fugir,
ele fugindo, essa casca da macho man, valentão, caiu por terra, acabou-se. Então não tem, é só uma bravata. Ele, dessa construção narrativa que ele tenta fazer e empurrar a goela abaixo de que é um perseguido do poder judiciário, coisa que valha. E outra, até porque parece que o Brasil não está no radar do Donald Trump. Após a sua recente posse, ficou claro que Trump não tem muito interesse nas questões brasileiras. Inclusive, em uma coletiva de imprensa com jornalistas lá no Salão Oval da Casa Branca, o Donald Trump demonstrou total desconhecimento, por exemplo, sobre a posição do Brasil na questão da guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. Aí o cara meteu a Espanha nos BRICS, enfim. Ele não está muito preocupado com isso, não. Ele tem um problema de guerra comercial com a China, disputa comercial com a China, mas não vai fazer isso de peito aberto, chutando nos peitos, não pode. A China é dona de 2/3 da dívida pública dos Estados Unidos. Não vai fazer isso. Essa coisa do Panamá é para diminuir o acesso à China, o cruzamento de oceanos, né, passar do Oceano Pacífico para o Atlântico e vice-versa por ali. Mas a China já tem construído alternativas, inclusive tem uma ferrovia aqui no Brasil, que corta o Brasil até o Oceano Pacífico, passando ali, enfim. Então aquilo também é uma alternativa. Então não tem essa do Donald Trump, né? Tem muita bravata ali. Bolsonaro e seus aliados podem continuar a tentar criar uma narrativa de proximidade com Donald Trump, mas a realidade é que o presidente, ou agora presidente dos Estados Unidos, tem mais a ver com suas próprias batalhas, inclusive internas, do que com problemas de Bolsonaro. Ele lançou mão de um monte o equivalente aos nossos decretos, né? Mas muitos deles precisam de uma maioria no Congresso estadunidense que ele não tem. Ele tem maioria, mas é a nossa maioria qualificada para mudar a Constituição aqui. Além do que, os Estados Unidos são uma federação de fato, então você precisa ter o Congresso nessa maioria qualificada, mais um percentual de estados para mudar determinadas questões, para mudar a Constituição. Inclusive essa coisa da cidadania ao nascer, já tem, até o momento que eu gravo esse vídeo, a última informação que eu li, que havia 22 estados ingressando na justiça contra aquela medida, ou seja, ele não vai conseguir fazer aquilo ali de bravata, de retórica, de posicionamento, mobilização, esse tipo de coisa, né? Então ele não vai salvar Bolsonaro e nem influenciar o processo judicial brasileiro, como essa turma tenta fazer parecer. Donald Trump está mais preocupado com a própria imagem e com a disputa interna nos Estados Unidos, porque vai ter resistência lá dessas medidas que ele está implementando. Então ele não vai ter vida fácil internamente também. Com a disputa comercial em relação à China, do que eu falei, do que está preocupado em ajeitar Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Até porque o projeto político eleitoral para a presidência da República, dessa coisa de que o Gil Bolsonaro, etc., não é o Bolsonaro mais. O Bolsonaro está descartado. Ele é rolete de cana chupado, chiclete mastigado. O projeto é o Tarcísio de Freitas. E não é nem para 26, é para 2030. Em resumo, a relação de Bolsonaro com Donald Trump está muito mais ligada a marketing político e manipulação de narrativa do que qualquer outra coisa. Bolsonaro tem usado o nome de Trump para criar um cenário de ilusão, tentando convencer sua base de que ele ainda tem apoio internacional. A verdade é que Donald Trump está distante e Bolsonaro está sozinho, enfrentando os desafios legais que a justiça brasileira tem imposto. Sozinho no sentido internacional. Ninguém está nem aí para Jair Bolsonaro. Os caras foram convidados pelo buffet, como eu falei num vídeo recente aqui, ficaram lá na neve, foram para os Estados Unidos para assistir aquela coisa pela televisão. Enfim, a falácia de que Trump vai salvar Bolsonaro é mais uma tentativa desesperada de fugir da prisão e do vexame do descarte por quem ungiu Bolsonaro. O STF não vai afrouxar nada por causa do Trump. Vejam, eu nem falo isso em relação à defesa da democracia ou em defesa das instituições, nada disso. Mas o STF não vai afrouxar para Bolsonaro porque essa composição do STF é que foi atacada por ele e pela horda. Essa fala, né, de instituições, democracia, porque são eles que estão lá.
né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive historicamente, no Brasil, não é muito guardião da democracia brasileira, não. Vi do golpe de 64, por exemplo, né? Mas foi essa composição que foi atacada lá. E interpretações da Constituição pelo STF, eles eventualmente mudam com a conjuntura, com o momento, com a composição, etc. E é essa que está aí, é que foi alvo, né? Então não tem como fazer. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal está fazendo tudo no rito tal qual diz o livro, né? Dando tempo de resposta, etc. Muita gente da área já disse que Bolsonaro já deu motivo para prisões preventivas, por exemplo. Mesmo assim, ele está solto, né? Ele não foi preso preventivamente. E agora nós vamos entrar agora em fevereiro, no início do processo de julgamento do Bolsonaro, que será preso lá para o fim do ano, vamos lá, entre os últimos 4 meses de 2025, será o período que Bolsonaro será preso. Então, livrar Bolsonaro, inclusive os demais iniciados, né, tem cerca de 40 iniciados já, isso eu estou falando pela tentativa de golpe de Estado, é o mesmo que convidar a todos os outros da horda que acham que pode bancar o Chuck Norris a libidinagem golpista mais uma vez. A gente teve o cara fantasiado de Coringa, tem os caras presos com plano de negócio de bazuca, etc., para assassinar o Lula e o Alexandre de Moraes. Então o STF não vai deixar isso acontecer, não vai ocorrer. Ponto. Você pode até achar que esse julgamento está correto, está equivocado, isso aí é problema seu, digamos assim. Mas apostar, porque você avalia que o julgamento está errado, que o Supremo vai liberar Bolsonaro, não vai. Ainda mais por causa do Donald Trump, menos ainda. Os Bolsonaros são tão insignificantes para o Donald Trump, né, e o fetiche dos Estados Unidos na política, no Brasil em boa medida também, é a atuação no X do Elon Musk, que andou bancando o Hitler aí na posse do Donald Trump. Vai lá no perfil do Donald Trump, vê se ele está seguindo, segue algum dos Bolsonaro lá, é só clicar um botão, paga assessor, clica aí para seguir. É insignificante. Insignificante. O que restou aos Bolsonaro e seus chumbetas foi assistir, como eu falei, a posse de Trump pela televisão. Seja daqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos. Rapaz, os caras viajaram para os Estados Unidos para fazer videozinho no Instagram, para fazer besteira, para fazer retórica para a horda, para ver a posse do cara pela televisão. Nada mais chumbeta do que isso e nada mais enganador do que isso, né? Os caras gostam de enganar, é a mesma coisa essa retórica do Donald Trump. A ala tida mais técnica de Jair Bolsonaro, ali dos aliados, advogados, essa coisa toda, assim, dizer assim, os mais cabeça no lugar, digamos assim, eles já descartaram essa coisa do Trump ajudar o Bolsonaro nos seus processos judiciais no Brasil. O Trump está se lixando se o Bolsonaro será candidato ou não. Quem está ligando é o patriotário na internet, esse está preocupado, mas o Trump não está não.